Estou aqui no estúdio com a Helena Brochado. A Helena, que vem aqui conversar conosco, então, ela é psicóloga e palestrante, dá palestras em empresas de mãe para mãe, como vão suas emoções. Boa noite, Helena. Boa noite, Fernanda. Obrigada pela oportunidade de estar com todos esses ouvintes, num domingo especial, que é o domingo do Dia das Mães. Verdade. Parabéns pelo seu dia. Eu sei que você é mãe, de um casal. Isso, sou mãe da Beatriz, que tem 12 anos, e do João, que tem 7. Estão em casa com a minha tia e com a Vilma me ouvindo. Meu marido não pôde estar em Porto Alegre, está a trabalho viajando. Então já começa aí toda a organização de casa, para que a gente possa também cumprir as nossas funções profissionais e também dar conta da nossa família, da nossa matilha. Verdade, todas nós, temos que ter a rede de apoio para conseguirmos trabalhar, fazer nossas atividades. Prazer, tu ter vindo aqui presencialmente no nosso estúdio. Fico muito feliz, Helena. E geralmente as mulheres enfrentam após a maternidade a sensação da culpa em relação a algo que fez ou deixou de fazer pelos filhos, porque as mulheres sentem tanta culpa, Helena, especialmente depois de se tornarem mães. Pois então, a gente tem que trabalhar como se nós não fôssemos mães, e nós temos que ser mães como se nós não tivéssemos que trabalhar. Essa é o grande X da questão, Como conseguir equilibrar as nossas várias rotinas, porque realmente são rotinas distintas, A da maternidade, em que a gente quer poder dar o colo, acolher, estar próxima daquelas pessoinhas que estão se desenvolvendo, e a gente também com isso precisa passar valores, aproveitar para ajudar a fazer o tema. Quando eles são menores também poder ensinar desde comer, caminhar, Então, e por outro lado também a gente, quando trabalha, tem que dar conta de uma rotina forte, que a gente também se realiza. Eu acho que isso é uma questão super importante, A gente não quer abrir mão de um espaço que a gente também conquistou a custo de muita dedicação, de muito esforço, de muito trabalho, de muita realização também, porque eu acho que o trabalho, ao menos para mim, ele me realiza demais. Então, a culpa, ela vem justamente das escolhas que a gente tem que fazer, de se posicionar. E eu acredito muito, o nome da minha consultoria é Com Propósito, porque uma das coisas que eu acredito muito, que quando a gente tem a clareza do porquê que a gente faz o que a gente minimiza bastante a nossa culpa e consegue hierarquizar o que de verdade vale a pena. Então, eu sim tenho culpas várias, na minha maternidade, na minha profissão, mas aí eu me pergunto, hoje, nesse momento, qual a minha prioridade? E eu vou dar o meu melhor para o que eu estiver fazendo, seja ser mãe, seja ser esposa, seja ser filha, seja ser profissional. E aí, quando a gente tem essa clareza do que para mim está sendo mais importante neste momento, a culpa minimiza. E eu acho que a dificuldade que está tendo hoje é justamente essa. A gente quer dar conta de tudo o tempo inteiro, sem priorizar. E eu acho que essa é a clareza que a gente precisa. Bom, se eu escolhi ter a minha profissão e também ser mãe e também ser esposa, ou não ser esposa, ou enfim, que a gente possa saber que a gente tem preços a pagar em tudo na vida, Então, que preços eu estou disposta a pagar e até que ponto vale a pena ou não. Só que essas conversas, elas precisam acontecer com a pessoa mais importante que existe na nossa vida, que somos nós mesmos. E no dia a dia corrido, em que a gente está muito à disposição dos outros e a maternidade exige essa disponibilidade quase que essencial para os nossos filhotes, a gente esquece de também saber o que é importante para nós. E aí sim a gente se perde nesse monte de dúvida de como é que faz a minha culpa, como é que... Então eu acredito que a gente precisa sim ter tempos, a gente chama lá na Com Propósito de TPM. E aí, pessoal, não é tensão pré-menstrual, é tempo para mim. Tempo para que eu possa refletir, tempo para que eu possa não abrir mão daquelas coisas que são importantes para nós, além da maternidade. E aí a gente inclui um encontro com as amigas, a gente inclui fazer o nosso hobby, que também é uma das coisas que a gente abre mão de forma super fácil, E os homens, Fernanda, eles têm muito mais TPM que nós. É mesmo? Muito mais. Os homens, eles vão fazer futebol... Tem 11 para cada lado e ainda tem gente que fica sentado no banco esperando a sua vez. É uma prioridade para eles incrível. Esse futebol, lá em casa não é futebol, lá em casa é o pôquer, que meu marido sabe o quanto ele me incomoda, o pôquer me incomodava, E eu comecei a refletir por que esse pôquer me incomoda tanto. O que está acontecendo?
era porque ele não abria mão de algo que era importante para ele, nas quintas-feiras de 15 em 15 dias. E eu abria mão das coisas que para mim eram importantes. Então, na real, eu tinha ciúmes do TPM dele. Eu digo, peraí só um pouquinho, tem algo errado aí. Aí eu também me reorganizei, porque, de novo, né, a responsabilidade por organizarmos a nossa agenda e as prioridades, ela é nossa, ela não é do outro. Eu digo, não, vamos reorganizar. E aí, então, a gente também, gente, tem que ter o nosso TPM e aprender com os homens que isso é muito importante, sim. Como a gente consegue, então, mudar essa percepção, Eliane, se livrar ou amenizar esse sentimento de culpa? Pois então, acho que a primeira coisa é saber onde é que a gente quer chegar com cada um desses pratinhos que a gente tem, né? E que preço que a gente quer pagar com cada coisa. A gente sugere sempre uma técnica chamada método CIA. Método CIA, ela serve muito para as organizações, a gente trabalha com desenvolvimento de lideranças e equipes, e essa é uma das técnicas que dentro da inteligência emocional a gente sempre passa. O método CIA são 3 círculos. O primeiro círculo do C é de controlar. O que nessa situação eu posso controlar? Que é minha única e exclusiva responsabilidade a execução. Bom, o segundo círculo que está dentro do controlar está o influenciar. Quem que eu preciso influenciar para que eu chegue nesse objetivo que eu quero? E o último é aceitar. Tá, então são 3 círculos. Bom, eu queria estar contigo aqui na Gaúcha hoje, tá? Vou aplicar aqui o método CIA com vocês. Bom, o que está no meu controle? A minha vontade de estar aqui com vocês. Eu queria muito estar aqui. Bom, influenciar. Meu marido não ia poder ficar hoje com as crianças. Quem que eu tinha dentro da minha rede de apoio que eu poderia influenciar para que estivesse hoje com os meus filhotes? Aí eu falei com a minha tia, falei com a tia Dalvinha, falei com a Vilma se elas poderiam estar na minha casa. E conseguimos. Então, eu influenciei a minha rede de apoio para que elas pudessem estar comigo, para que eu pudesse estar aqui. E o aceitar é que nem tudo está na nossa mão, né? Então, eu também preciso ter uma faixa, um espaço dentro do meu dia a dia para aceitar os contratempos. Vamos supor que daqui a pouco a minha tia não poderia ficar com as crianças, eu teria que aceitar que eu não poderia estar aqui com vocês. Então, quando eu faço tudo que está no meu controle, quando eu faço tudo que está na minha influência e eu aceito o contexto que está ao redor, a minha culpa minimiza. Agora, quando que eu tenho que realmente ficar com essa culpa e ela é minha, necessária e genuína, porque ela também me gera uma mudança de comportamento, né? Quando eu não controlei tudo que eu deveria ter controlado, não deixei claro que eu queria estar aqui com vocês. Ai, quem sabe, enfim, pois é. Bom, não exerci o meu controle sobre o meu comportamento, que é a única coisa que eu posso exercer, né, o controle. Se eu não tivesse influenciado com a minha tia, eu não tivesse deixado claro com elas que eu precisava delas hoje, às 8 horas na minha casa, para que eu às 9 estivesse aqui. Poderia ter dado algum problema, né? Então, se a gente não deixa claro os papéis e a gente não conta com a nossa rede de apoio de forma adequada e deixando claro qual a tua expectativa também com relação ao outro, essa culpa ela tem que acontecer sim, porque eu deixei o meu na reta. Então, quando a gente consegue estruturar e principalmente, pessoal, deixar para os outros claros o teu desejo, a tua necessidade e conseguir negociar, essa culpa diminui. E quando a gente está principalmente voltando ao mercado de trabalho, né? As meninas assim, agora eu estou com a minha cunhada que está grávida, estou com a minha prima que teve nenê, o meu primo teve nenê, mas enfim, a minha prima também, né, que ele está com 5 meses. O retorno ao mercado de trabalho, como é difícil. Eu lembro quando eu estava escolhendo a escolinha que a Beatriz ia ficar, né, eu digo, meu Deus do céu, nenhuma escolinha era aquilo que eu queria que fosse. Também vem aquela culpa, né? E agora? É difícil selecionar, né? Muito a gente faz difícil. Várias visitas, E nenhuma é. vai conhecer, para sentir aquela segurança. E hoje também respeitar o nosso tempo, né? Bom, se daqui a pouco eu não encontrei a escolinha, quais são as minhas outras alternativas? Eu tenho outras pessoas dentro da minha rede de apoio que eu posso contar, eu vou, enfim, escolher dentro daquelas opções que é a mais viável. Então, a gente também pensar, né? E se organizar, gente. Quanto mais tempo a gente puder ter para organizar as coisas, menos sofrimento. E a culpa, ela também vem da gente estar muito ansioso, que é querendo resolver agora. Então, a ansiedade, ela é filha de 2 emoções primárias, a expectativa e o medo. Né? Então, a gente fica ansioso sempre que a gente está pensando no futuro, porque a expectativa ela é sempre referente a algo futuro, com o medo
que é uma emoção que nos paralisa, que faz com que a gente tenha dificuldade de tomar uma decisão. Quando a gente consegue clarear um pouco mais o nosso medo, conversar conosco, conversar com as pessoas da nossa rede de apoio, aí inclui o pai da criança, que no meu caso é meu marido, mas podia não ser, né? Enfim. Sim. Outras pessoas, a gente começa a mudar esse medo para uma alegria. E aí vem o otimismo. O otimismo é irmão da ansiedade. Os dois são filhos da expectativa. Só que no otimismo eu tenho expectativa com alegria. A alegria de que vai dar certo, né? Que eu me preparei, eu visitei as escolas, eu escolhi aquela que foi a mais aderente com os meus valores, que a comida era mais próxima do que eu queria, que o horário também, que é outra coisa super importante, né? Quando a gente está retornando. O horário, ele é coerente. Tem que se adequar à rotina da família. Exato. Então, bom, gente, depois que a decisão foi tomada, vamos experimentar. E nada é decisivo para toda a vida. Se não der certo, a gente troca, né? E tentar não sentir a culpa por isso, né? É mais um detalhezinho também, né? Mas a mãe, eu acho que quando a gente vira mãe, a culpa já começa a acontecer o tempo inteiro, né? E depois vem outros momentos, que é a questão de levar o filho ou a filha pro pediatra, e aquele monte de responsabilidade. E eu lembro da primeira vez, Fernanda, que eu não consegui levar a minha filha na pediatra. E aí eu fui para uma reunião do comitê executivo da empresa em que eu trabalhava, e do meu lado estava um colega meu, o André, e ele disse: o que tu tens hoje que tu tá estranha? Eu digo: ai, André, eu vou ter que dividir contigo. É a primeira consulta da pediatra da minha filha que eu não vou. E ele disse: quem que vai levar? Eu disse: o Ricardo, meu marido. E ele disse: qual o problema? Eu disse: não, o problema é que eu não vou estar. Daí ele me olhou e foi assim, ó, um aprendizado maravilhoso. Ele disse: Helena, vai ser a melhor consulta dele com a tua filha. Ele vai poder perguntar tudo que ele quer sem tu incomodar. Eu digo: sério? E ele disse: sim. Então não te sente culpado. Eu digo: é mesmo, né? Aí cheguei em casa e disse: e aí, Ricardo, como é que foi a consulta? E ele disse: foi a melhor consulta que eu já fiz até hoje, porque tu não estava lá perguntando tudo e eu pude perguntar as minhas dúvidas, né? Então, acho que a gente também tem que dar espaço para que esses pais ocupem também o seu espaço de pai e mãe, porque nós também somos preconceituosas. Nós também achamos que eles não vão conseguir dar conta de trocar fralda, de ficar com o filho, de poder exercer o seu papel paterno, né? E dividindo com vocês essa culpa que eu tive. E aí, quando ele me falou, quando o meu colega homem me falou isso, o meu marido me falou a mesma coisa, eu digo: bom, então as próximas consultas tu vai levar e eu vou ficar, né, de varde, tranquila. Ou se não tem o marido ou a esposa, enfim, claro, quem pode vá, ser uma né? avó, uma tia, um padrinho. Sempre se tem uma alternativa, né? A gente tem que realmente relaxar nesses momentos, né? Dentro do possível, claro. E abrir mão de uma frase, Fernanda, de uma palavra, que eu acho que ela também nos gera culpa, que se chama perfeição. Quando a gente, né, quer fazer tudo tão perfeito, vem junto essa responsabilidade gigantesca. E a perfeição, ela não é uma palavra humana. A perfeição, ela é uma palavra divina. A gente está cheio de pecado, de erro, de falha. E por mais que a gente busque ser excelente em tudo que a gente faz, teremos falhas, sim. Então, poder aceitar, né, que a perfeição ela não faz parte do nosso dia a dia, se perdoar, porque a culpa pode ser nossa, pode ser do outro, mas o perdão, inclusive o nosso auto-perdão, ele é sempre a gente que tem a condição de fazer, né? Então, tive várias falhas e vou ter outras, mas também poder se perdoar, poder se acolher, poder conversar com os nossos filhos sobre que erros que a gente teve, por que a gente teve alguma decisão ou não, que talvez não foi a mais acertada, talvez, né? A gente sabe que daqui a pouco, quando forem adultos, vão fazer terapia e tá tudo bem, porque mesmo querendo acertar tudo, cada um significa ao longo da sua história aquilo da forma como ele consegue lidar no momento, o que não significa que seja perfeição, e sim o que é possível. Nós estamos conversando com a psicóloga e palestrante Helena Brochado, que nos dá então esclarecimentos aqui de mãe para mãe, como vão suas emoções. Helena, o sentimento de culpa também tem um lado bom? O sentimento de culpa ele tem um lado bem importante, que é o lado da gente poder revisitar as nossas escolhas, né? Se eu não tenho nunca culpa, eu acredito que eu estou fazendo sempre tudo da melhor forma correta e acertando. Então, quando eu tenho essa sensação de que, será que eu fiz certo? Será que era isso mesmo? Ai, meu Deus do céu, eu tinha que ter feito de outra forma. Isso faz com que eu pare,
saia um pouco do nosso piloto automático, que é entrega, 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 vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, para poder refletir se havia outras possibilidades, outras alternativas para a gente tomar uma decisão diferente. E talvez tenha. Ok, a gente poderia ter feito outras formas. Talvez não tenha. E a melhor forma foi a forma como eu consegui lidar no momento. Então, quando eu falo, né, da gente poder se acolher, da gente poder se perdoar, é porque realmente foi a melhor opção no momento. E quando a gente se transforma em mãe, eu acredito que também as falhas das nossas mães, que a gente muitas vezes julgava e dizia, eu teria feito diferente. Se eu fosse, eu teria feito. A gente entende que também tentaram fazer da melhor forma possível. A minha mãe, Bia Brochado, está me escutando. Quero te mandar, mamãe, um beijo muito grande. Dizer que eu te amo demais e que tu é especial para mim. Muito obrigada por eu poder ser tua filha e tu ser minha mãe. Parabéns para a Bia. Helena, há tratamento também para a culpa? Com certeza. Eu não trabalho com a área clínica, né? O meu foco sempre foi a questão organizacional. Mas dentro da organizacional, a gente vê muito que as executivas, as colaboradoras, enfim, também enfrentam essa culpa dessa divisão entre maternidade e trabalho. E sim, há tratamento clínico, né? E aí sim, um psicólogo, um psiquiatra pode poder te ajudar, porque essa culpa, às vezes, ela acaba ocupando um espaço muito grande da nossa vida, do nosso dia a dia, e acaba nos impossibilitando da gente continuar sendo produtivo, né? Então, sim, pode ser a busca, né, do psicólogo ou de um psiquiatra que talvez vai nos apoiar demais nesse autoconhecimento. E dentro das organizações, a gente poder também ter um espaço para acolhimento disso, né? A gente hoje cada vez mais fala sobre a liderança humanizada. O que é isso? É a gente poder saber que por detrás da Fernanda, maravilhosa, chefe aqui, né, de tudo que a gente está vendo aqui, gente, vocês não estão vendo, mas está lindo esse espaço, tem também uma pessoa, tem uma mãe que tem dificuldades, que também tem dúvidas, que às vezes acerta, que outras vezes erra. Então, que coisa importante é a gente também falar com as nossas profissionais, entendendo que o que a gente enxerga dentro da empresa é simplesmente uma fotografia. Outro dia eu escutei uma expressão que para mim era nova, que é assim, ó, quem vê close não vê o corre. Para mim era muito novo isso, não sei se já conhecia, a Fernanda, já conhece? Não conhecia. Mas é isso, né? Quem vê o close, quem vê aquela foto, não vê o corre que tem por detrás. Então, dentro dessa liderança humanizada, dos gestores também poderem acolher o que está acontecendo, em que momento que é, de novo, né? Quando a gente está voltando da licença maternidade, onde é que eu recolho o meu leite? Porque a gente dói o seio quando a gente está cheio de leite, né? E outra coisa, eu lembro também que uma vez eu fui tirar e botei fora o leite. Foi horrível, porque aquilo é o alimento do teu filho. Então, a gente também tem um espaço dentro da empresa para poder fazer a coleta de leite, né? Em outros momentos, é o aniversário da criança, é a festinha, que a gente entenda que sim, e os homens também, né? Tem um momento que daqui a pouco vão ter que sair da empresa para poder também dar conta desse outro papel. E que coisa boa quando eu tenho um gestor, um líder, uma gestora que me acolhe e diz, vai lá. Né? Agora é a apresentação do teu filho. Eu não vou te fazer mais nenhuma pergunta, são 5 da tarde, tu me disseste que às 5h30 era a apresentação. Tchau, vai, aproveita e não tenha culpa. Então, acho que os gestores também, as organizações precisam se dar conta que não estamos nem falando de empresas tóxicas, a gente está falando de empresas que curam. Né? E talvez curam ajudando essas pessoas a poderem se livrar um pouco mais dessa culpa. Então, também é responsabilidade das organizações e dos líderes poder entender que a gente é um ser único e que a vida ela é composta por vários potinhos. Né? Tem o potinho família, tem o potinho relacionamento, tem o potinho filhos, tem o potinho financeiro, tem o potinho espiritual. E que a gente possa distribuir, né, as nossas moedinhas da felicidade em todos esses potinhos. Porque se acontecer alguma coisa com um deles, a gente tem os outros que nos sustentam, né? Que aí então está toda a questão da rede de apoio. Então que a gente também tenha gestores que se dão conta disso e que entendam que eu estou ali dando o meu melhor naquele meu momento na organização, mas eu também tenho uma vida que acontece em paralelo e que eu também tenho que dar conta, né? A necessidade da sensibilidade e de empatia nesses momentos. Né? Perfeito. Helena, durante as tuas palestras, né, nas empresas, quais são as principais indagações ou, digamos assim, até reclamações, preocupações que são relatadas a ti?
Essa questão atualmente, o híbrido, né? O quanto as pessoas podem trabalhar no presencial e no online é um assunto que está muito em pauta. Os colaboradores querem estar mais no home office, as empresas buscando mais para o presencial. Então, nesse momento, a gente percebe essa polarização, e as organizações que estão trabalhando em formato híbrido têm um engajamento enorme das pessoas, tanto do sexo masculino como também do feminino, né? As mulheres relatando, inclusive as que tiveram filhos ao longo da pandemia, do quanto foi importante poderem estar em casa e curtir esse momento. Então, eu acredito que isso é uma das coisas que hoje está muito em pauta. Tu falaste sobre a empatia, né? E eu queria dividir com as pessoas da diferença que tem entre ser simpático e ser empático. E isso vale para qualquer papel que eu esteja atuando, né, na minha vida. Quando eu sou simpático, eu te ofereço o que eu tenho. Eu não sei se é o que tu queres, mas é o que eu tenho. E quando eu sou empático, eu te pergunto qual a tua necessidade. Talvez eu não consiga atender, mas a partir da minha compreensão do que tu precisa, fica muito mais fácil eu conseguir viabilizar ou até te dizer, isto não é possível, né? Então, tanto em termos de relacionamento, marido, mulher, amigos e dentro das organizações, a gente poder usar a empatia, né, Fernanda, como tu trouxeste, aliada com a simpatia, mas não é só eu oferecer o meu sorriso legal. Ai, que bom! Não, é o que tu precisa. O que para ti é importante? Porque ao longo da nossa jornada, a gente vai mudando, a gente tem demandas diferentes, né? E como mãe também, eu lembro que as minhas demandas antes era levar no médico, agora é levar para o vôlei, é levar para o inglês. E aí também tem uma outra flexibilidade, uma outra necessidade. Então, a gente poder ser empático. E empático não é eu colocar o sapato do outro, porque eu colocar o sapato do outro, se ele calçar 44 e eu 39, bom, vai ficar dançando, eu não estou sentindo a necessidade dele. Então, é realmente perguntar para a pessoa o que para ti nesse momento é necessário. E isso as mães sentem muita falta de um contexto todo, sabe? Às vezes a sogra, né, tá lá à disposição, mas não era isso que eu precisava era naquele outro horário. Então, a gente poder também se colocar nesse momento de o que tu tá precisando de mim? Eu, graças a Deus, tive sempre uma rede de apoio maravilhosa, da minha mãe, da minha sogra também, tia Silvia, que também está nos ouvindo, que é excelente. Então, assim, a minha avó também sempre me apoiou. Mas a gente também lembrar de poder dizer o que a gente pede. Gente, façam pedidos efetivos, né? Não fiquem supondo que o outro vai entender qual é a tua necessidade. O outro não tem essa obrigação. Quem tem a obrigação de dizer, eu preciso disto, somos nós. E as mulheres não têm, às vezes, essa possibilidade, ou essa abertura, ou essa intimidade, inclusive com o seu gestor, né? De poder dizer, a minha demanda é essa. E não vai ser sempre, mas neste momento é isso que eu estou precisando. É possível? É viável? Como é que a gente pode fazer para que fique legal para a empresa, legal para mim, legal para o meu casamento, legal... Enfim, no contexto em que a gente estiver, né? Helena Brochado, palestrante, psicóloga, veio aqui, então, nos passar toda essa percepção, esse conhecimento. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Obrigada mesmo. Nossos ouvintes também ficaram muito satisfeitos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Contem sempre conosco. Um grande abraço e feliz Dia das Mães.